E hoje, com grande prazer, eu apresento para vocês o professor Guilherme Stefan Marcon. Ele fez a graduação aqui, licenciatura em Física, aqui na Unicamp, fez depois o mestrado e doutorado aqui também na Unicamp, na multi-unidades em ensino de ciências e matemática, fez um pós-doc na Faculdade de Educação Charles University em Praga, e desde 2023 é professor contratado aqui na Unicamp, e tem uma atuação em ensino em vários lugares, inclusive dentro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Obrigado, Guilherme, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Adriano. Gente, boa tarde a todos, né, todas. Primeiro, prazer estar aqui. Acho que, querendo ou não, já estive aqui, mas nessa posição, assistindo os colóquios. E é um prazer enorme estar aqui agora, podendo apresentar, né, um colóquio para vocês. Bom, gente, esse colóquio, na verdade, ele é uma primeira etapa, né, de apresentação, né, de um conjunto de dados que a gente está desenvolvendo aqui dentro do Instituto, em especial dentro da linha de pesquisa com a qual estou trabalhando aqui, que é sobre as relações entre três dimensões, né, que impactam. A gente sabe que existe um impacto sobre o aprendizado dos indivíduos. É uma dimensão conceitual, o desenvolvimento conceitual dos indivíduos, é uma dimensão socioeconômica e existe uma dimensão psicológica. Então, a proposta aqui hoje é trazer, né, esses primeiros dados para vocês, apresentar um pouco essas discussões, mostrar como esse campo, né, da área de pesquisa, da área de ensino, da área de educação, ele pode auxiliar não só o olhar mais atento para o ensino, mas também pensar em políticas públicas, a propostas de ações que possam ser desenvolvidas para a manutenção dos estudantes dentro do espaço universitário, para melhores adequações do espaço, para reflexões sobre o processo avaliativo dentro do espaço universitário e assim por diante. Tá? Então, o título, né, do colóquio é Saberes, Autoeficácia e Desigualdades, né, investigando a aprendizagem física aqui na Unicamp. Eu queria só rapidamente, né, o Adriano já contou algumas coisas, né, mas dizer o seguinte, né, eu sou formado aqui em Ciência Física pela FGW. Por mais de 10 anos eu atuei como professor na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nesse meio tempo, fazia mestrado, fazia o doutorado. E isso é, para mim, muito significativo, porque, de certa forma, parte das análises, partes das interpretações que eu acabo fazendo, querendo ou não, vem dessa experiência prévia dentro dos espaços escolares. O espaço escolar, ele é um espaço que não só serve à pesquisa também, mas ele serve de processo de desenvolvimento de qualquer pesquisador, especialmente dentro da área de ciências humanas, né, educação em si. Então, foi muito significativo, né, esse momento que eu tive na carreira, estando na Secretaria de Educação, mas outras experiências também, claro, fomentaram, né, tudo que eu hoje estou fazendo aqui, né. Então, eu passei um tempo no País Basco, né, junto com a minha esposa. Na verdade, eu sempre conto essa história que assim, ela conseguiu uma bolsa do PDSE, né, minha esposa Thaís, ela atuou no País Basco, fazendo a pesquisa de doutorado dela, e claro que eu fui aproveitar e estar lá, né, alguém precisava cuidar do nosso filho, então fui lá cuidar do Tony, né, e ao mesmo tempo aproveitar para e ao mesmo tempo trabalhar um pouquinho, né. Então eu entrei em contato, né, com o ICEI. O ICEI é basicamente como se fosse o INEP da região do País Basco. Então, ele é um órgão da Secretaria de Educação do País Basco, essa região autônoma da Espanha, e lá eles fazem todas as análises de avaliação educacional daquela região autônoma. Então, lá tive a oportunidade de construir, né, um conjunto de questões, e aí eu fiquei muito feliz quando eu descobri que uma das questões que eu criei, claro, de criar em espanhol, não tinha capacidade de criar em basco, né, mas criei uma questão em espanhol, eu descobri que uma das questões que eu criei apareceu na prova dos estudantes. Então, lá eu trabalhei muito com a questão da construção de avaliações, instrumentos avaliativos. Ao mesmo tempo, eu trabalhava aqui, né, dentro do IFGW, no mestrado e no doutorado, analisando o Enem, então, analisando esse instrumento em larga escala de avaliação, especialmente do ponto de vista do ensino de física, né, e posteriormente, depois, né, mais recentemente, no pós-doc, eu comecei a enveredar por um outro campo, por esse campo, que é esse campo mais próximo da psicologia, que são as discussões sobre autoeficácia. Então, toda essa dimensão e como essa dimensão impacta, né, nas questões de ensino. Tá?
Hoje, aqui no Instituto, né, eu sou vinculado ao DFA, né, faço parte do GEA, que é o Grupo de Ensino e Avaliação, né, originalmente, né, criado pelo Maurício Klein, foi meu orientador. Sou o atual coordenador, né, do Museu Exploratório de Ciências e também faço, né, hoje, faço parte da comissão, né, de assessoria diária do INEP, né, então faço parte dessa comissão da área de física, que está agora produzindo o ENAD e a avaliação nacional docente. Então, um pouco nesses vários aspectos que eu estou atuando aqui dentro. E, basicamente, assim, né, na maior parte das vezes, né, quem já atuou como professor, como professora, já experienciou as dificuldades que os estudantes têm. E é muito comum a gente pensar nessas dificuldades e muitas vezes começar a refletir, bom, mas de onde que elas surgem? Ou, na realidade, assim, qual é a real dificuldade? Por exemplo, acho que facilmente, a maioria daqui, né, vem aqui do próprio Instituto de Física, mas a gente já deve ter ouvido falar assim, os alunos vão mal em física porque eles não sabem matemática. Desculpa, Samuel. Tá? Mas eles vão mal em física porque não sabem matemática. Mas exatamente eles não sabem matemática, mas não sabem fazer conta de 2 mais 2. Como assim não sabem fazer conta de 2 mais 2? Vamos aprofundar um pouco essa questão. Porque é muito comum a gente acabar ficando numa dimensão onde as reais dificuldades dos estudantes, elas são muito mais profundas do que... Acho que vocês já viram aquele clássico, aquela clássica imagem, né, de problemas, por exemplo, problemas psicológicos, você tem a ponta do iceberg, mas no fundo, ali embaixo, o iceberg é muito maior, você tem muitos outros problemas ali que geram aquele impacto. Então, é um pouco essa questão, é esse ponto que eu passo a olhar. Então, vamos tentar, então, refletir um pouco mais sobre essas dificuldades. E esse tipo de dificuldade é muito comum em física, erros matemáticos. Erros conceituais. Problemas com unidades de medida. A gente já deu aula de física aqui e já experienciou essa situação. Utilização de fórmulas erradas. E, às vezes não é só utilizar uma fórmula errada. Às vezes é só simplesmente utilizar uma fórmula. Em geral, boa parte dos estudantes, e aí eu vou começar a entrar em alguns termos mais específicos, mas boa parte dos estudantes que a gente chama de novatos, que são indivíduos com uma menor experiência, né, em resolução de problemas, por exemplo, eles têm uma característica que é a qual? Decora-se formulações matemáticas e as aplica. Quem já deu aula de física provavelmente já experienciou essa situação. Você consegue perceber que o estudante está simplesmente aplicando uma fórmula qual ele decorou. E aí isso gera uma série de problemas, porque dentro desse processo ele pode chegar, por exemplo, num resultado numérico, só que esse resultado numérico tem um problema associado às unidades de medida. Então, na verdade, o resultado numérico não representa, de fato, o resultado conceitual ali associado. Automaticamente, essa expressão matemática, ela não reflete, de fato, o conceito físico qual a gente está tentando investigar. E, automaticamente, isso se reflete, então, em erros matemáticos. Então, a ideia é tentar aprofundar um pouco isso, né? Então, de fato, o que eles têm de dificuldade? Então, a ideia dessa pesquisa é olhar para isso. Qual é, de fato, a real dificuldade dos estudantes aqui dentro do IFGW? O que seria aqui dentro do IFGW? Na verdade, aqui dentro da Unicamp, dentro, especificamente, no contexto específico, que é o curso de Física Geral. Tá? Então, nesse processo, isso aqui é um pouco, né, do que é, digamos assim, o grande guarda-chuva da minha pesquisa aqui dentro, né, que é olhar para o ensino de física, mas pensando, né, claro, eu por vir da área de ensino, por ter essa preocupação com a formação de professores, tem um foco muito específico na formação inicial de professores de física. Tá? Esse é o meu foco mais específico. Mas é claro que o fato de estar aqui dentro, o fato de ter acesso a uma grande quantidade de informações, né, eu busco, então, olhar para os outros espaços. Então, na verdade, poderia até se trocar aqui, né, pela essa formação profissional em física. Tá? Profissional no sentido de, assim, um engenheiro ele precisa ter conhecimentos físicos para desenvolver o seu trabalho. Um geólogo precisa desenvolver conhecimentos físicos para desenvolver o seu trabalho. Um químico, a mesma coisa. Então, eu posso pegar todos os cursos que fazem a disciplina de Física Geral 1 e olhar para esses dados. Tá? E aí, dentro de todo esse processo, existem vários elementos e várias peculiaridades aqui dentro da Unicamp.
Do ponto de vista de licenciatura em física, a Unicamp ela tem 3 cursos de licenciatura em física. Então, eu posso olhar para esses 3 cursos. Claro, cada um tem as suas características, suas particularidades. Então, é essencial entender um pouco quem são esses discentes que estão dentro desses cursos. A gente vai chamar isso de perfil discente. Mas esse perfil discente, o que é? Então, significa basicamente o quê? De onde que eles vêm? Eles vêm de escola pública? Eles vêm de escola privada? Qual é a condição socioeconômica desses indivíduos? Mas por que olhar para isso? Porque as pesquisas em educação, isso aí a gente já pode falar de mais de 50 anos de pesquisa em educação, vão mostrar como efeitos sociais geram impacto no aprendizado dos indivíduos. Para além disso, é pensar em toda essa dinâmica de formação, podemos chamar de formação profissional. Essa dinâmica de formação vai olhar para políticas de acesso. A Unicamp tem todo o seu programa de política de acesso universitário. Mas não é só olhar para o acesso universitário, é também pensar na manutenção desses indivíduos aqui dentro. Essa possibilidade de olhar para a evasão universitária. Como isso se conecta com as políticas de acesso? Como isso se conecta com o perfil discente? Como isso se conecta com a formação de professores? Dado muito significativo no Brasil. Hoje, no Brasil, 35% dos docentes que dão aula de física nas escolas públicas têm formação em física. Tem uma pesquisa de 2014 que diz o seguinte, basicamente, que a quantidade de alunos formados em física, em licenciatura em física, não dá conta da quantidade de vagas para professores de física que a gente tem nas escolas públicas. E a gente vai demorar muitos e muitos anos para conseguir, no mínimo, dar conta. Dentro desse processo, então, de formação profissional, eu preciso pensar nos saberes. Então, qual é o conhecimento físico que ele está adquirindo? Porque ele vai ser um profissional dentro da área de ensino de física, então ele precisa saber física. Ao mesmo tempo, eu preciso olhar para esse, eu tenho que ter um olhar psicológico sobre esse processo. Porque essa é mais uma variável dentro do processo de formação dos indivíduos. Então, dentro desse grande guarda-chuva, eu apresento uma pergunta de pesquisa, um pouco mais simples, que seria investigar o conhecimento físico dos estudantes, ingressantes da Unicamp. Basicamente, quem faz a disciplina de Física 1 são alunos ingressantes, salvo alguns estudantes, especialmente no caso da licenciatura de Física, que eles fazem o curso de Física Geral 1 no segundo ano. Contudo, a maior parte dos estudantes que fazem a disciplina de Física Geral 1 são alunos ingressantes na universidade. E dentro da área de STEM, então aqui só para dar uma reduzida, dar uma encurtada, porque senão eu ia colocar engenharias, matemática e tudo mais, então acabei reduzindo para essa terminologia que está mais em voga. Olhando para quê? Para as dimensões conceituais, então quais são os saberes discentes, o que ele está... Não vou chamar o que ele está aprendendo de física, mas na verdade, assim, o que ele está desenvolvendo dentro do campo conceitual da física. O perfil socioeconômico desse indivíduo, então essa dimensão social, e a relação de alta eficácia matemática. Como esses indivíduos se relacionam com a matemática? Para fazer tudo isso, é necessário toda uma estrutura metodológica relativamente complexa, que envolve uma série de elementos. Envolve uma dimensão psicométrica. Essa dimensão psicométrica está associada aos instrumentos de coleta de dados, como esses instrumentos de coleta de dados funcionam, e aí eu trabalho com 2. Um chamado Force Concept Inventory, que é um questionário, vou falar um pouco melhor dele, a gente chama ele, coloquialmente chamado de RCI, que é um questionário construído para levantar quais são as concepções prévias de mecânica de indivíduos. Então, eu quero olhar para a dimensão conceitual. Aqui é um questionário, eu coloquei a sigla, que é o Attitudes Mathematics Inventory. Esse é um questionário criado para pensar a questão dessa dimensão de alta eficácia matemática. Então, o que é essa dimensão de alta eficácia matemática e como que, na verdade, isso se relaciona com a física? Bom, a partir desse contingente de dados que eu acabo levantando aqui, eu venho para o desenvolvimento estatístico. Então, eu busco utilizar uma série de elementos estatísticos vinculados especialmente a metodologias associadas à avaliação. Então,
a estatística descritiva, a distância de conexão, índice de facilidade de acerto, distribuição das respostas. Então, uma série de elementos estatísticos que permitem a gente olhar para esses dados e retirar informações desses dados. Tá? E, por fim, tem também a dimensão socioeconômica. Hoje eu coleto, né, com autorização desses estudantes, porque toda essa pesquisa ela é feita a partir do processo de autorização. Eu entrei no comitê de ética com esse projeto, apresentei ao comitê de ética, o comitê de ética autorizou a minha pesquisa. Então, todo início de semestre, né, eu passo nas salas de aulas de física, e peço ajuda, né, para o Fabiano, para o Bruno, para os outros docentes de Física 1, passarem esse termo, né, de aceite de participação na pesquisa dos estudantes. A gente faz uma explicação, que seria a pesquisa, quais informações eu vou levantar, e dentro desse termo de aceite, uma das informações que eu aviso eles que eu vou coletar são informações socioeconômicas. Essas informações, elas vêm da Convest. Tá? Então, tem uma parceria com a Convest, então, depois da assinatura dos termos, eu encaminho para ela todos os estudantes que estão participando, e ela me envia as informações socioeconômicas desses estudantes. Tá? E a partir dessas informações, eu uso uma escala. Aqui eu estou colocando a escala do PISA, por quê? Porque o Brasil ele tem uma escala socioeconômica. Contudo, eu já passei por algumas experiências onde, quando eu tento apresentar elementos do Brasil para fora do Brasil, eu levo uma pancada do tipo, a gente não entende nada disso que você está falando. Então, eu busquei aqui usar uma escala mais internacionalizada. E aí a escala do PISA socioeconômico. O PISA ele tem uma estrutura de classificação socioeconômica. Então, eu uso essa mesma escala do PISA para levantar esse perfil socioeconômico dos indivíduos. Tá? Bom, isso é o caminho metodológico. E esse caminho está recheado de reflexões, né, e aparatos teóricos sobre essas diferentes dimensões. Tá? Então, sobre a dimensão de autoeficácia matemática, então eu vou olhar lá, especialmente para o Bandura, né, que é um autor que vai falar sobre esse assunto, e eu vou discutir, então, o que é autoeficácia, o que é ansiedade, o que é motivação, o que é valorização da matemática, assim por diante. É uma série de conceitos associados a isso. Estudos relacionados à questão socioeconômica. Então, eu vou trabalhar especialmente com o Bourdieu e os estudos de gênero, tá? Para entender essa dimensão socioeconômica e aí, então, partir de elementos como capital cultural, violência simbólica, dominação masculina, que são estruturas teóricas que me permitem buscar entender o que acontece com os dados. Por fim, eu preciso entender conceitualmente o que está acontecendo. Na realidade, eu vou para onde, então? Eu vou para todas as pesquisas de resolução de problemas, que elas vão me dar, então, uma série de bases para fazer análise dos resultados que eu tenho. Então, eu vou olhar para o que são concepções não científicas ou concepções prévias, eu vou olhar para o que as pesquisas falam sobre trabalhar com gráfico, como os estudantes interpretam gráfico nas aulas de física. O que são formas simbólicas, que são elementos estruturantes da matemática e como isso se dá dentro da física. Essa diferenciação entre vários especialistas, como eu comentei. Tá? Então, a partir de toda essa estrutura, né, todo esse ferramental teórico, eu passo, então, a olhar para o que é o FCI. Tá? Então, esse é o artigo original, eles apresentam, né, esses três autores, eles apresentam esse questionário. Ele é um questionário de 30 questões de múltipla escolha, onde basicamente a ideia é, então, identificar as concepções prévias dos estudantes. Eles fazem uma classificação. Essa classificação é concepções e conceitos newtonianos e conceitos não newtonianos. Tá? Então, a gente pode classificar os indivíduos a partir dessa dimensão. E aí, eles têm 6 dimensões de análises conceituais. O que são essas 6 dimensões de análise conceituais? São 6 dimensões de conhecimento associado à mecânica cinemática, as leis de Newton, então eles dividem, né, as 3 leis, a superposição, né, princípio de superposição, né, os tipos de força, as relações de força, e aí entra a gravitação e assim por diante. Tá? Então, são a partir dessas 6 dimensões que eles fazem análise, então, das concepções prévias. Eles já apresentam quais foram as concepções prévias que eles estão buscando dentro do questionário. E por que a escolha de trabalhar com esse questionário? Porque esse questionário ele tem mais de 30 anos. Na verdade, ele está fazendo 30 anos agora, tá? Esse ano. A questão é que esse questionário ele tem toda uma estrutura de validação, não só na sua concepção, mas também na sua quantidade de utilização. Recentemente, fiz um levantamento disso,
Se a gente pegar as duas principais revistas internacionais com foco em ensino de física, o que basicamente eles mostram? 70% dos artigos que buscam utilizar instrumentos como esse, usam esse instrumento. E qual é a facilidade? Porque é um instrumento em larga escala. Hoje, no mundo, a gente tem um banco de dados só sobre esse instrumento. Então, vários pesquisadores de diferentes lugares do planeta coletam esses dados, seguem esses dados nesse banco de dados e conseguem fazer análises mundiais utilizando esse mesmo instrumento, comparações, assim, tá? E, no fundo, o que a gente está buscando? Entender o que são essas concepções prévias. Por que elas são importantes? Porque elas estão por detrás das representações físicas do problema. A maior parte dos indivíduos busca utilizar concepções prévias para iniciar a resolução de um problema. Tá? Exemplos de concepções prévias. Elas começam a aparecer, né, à medida que a gente vai analisando esses dados. Então, gente, isso aqui são os dados de 2024. Tá? Isso foi a primeira aplicação dos estudantes em 2024. A gente conseguiu, né, acesso, né, autorização de 698 estudantes. A gente tem mais ou menos, inicia-se o curso com mais ou menos 1.100 estudantes. Né? Dentro desse contingente, quase 700 estudantes aceitaram participar da pesquisa. E aqui, basicamente, é um histograma da quantidade de acerto. Então, são quantas questões eles acertaram na primeira vez que a gente aplicou. E a gente aplica esse questionário, basicamente, na segunda semana de aula. Primeira semana, apresenta o curso. Segunda semana, aplica o questionário. Tá? E aí, o que a gente faz? A gente faz uma separação, onde a gente encontra aqui um grupo que a gente chama de pensamento randômico. Então, uma ideia assim, funda é um pouco quem está chutando. Tá? O grupo que é o pensamento aristotélico, então, ele apresenta concepções prévias, concepções não científicas, que estão altamente conectadas a essa dimensão do que seria o pensamento aristotélico, elementos associados ao pensamento aristotélico, que perdurou dentro do campo da física por mais de 1.000, quase 1.500 anos. Tá? E, por fim, né, um grupo de estudantes que estaria, então, dentro já do pensamento newtoniano. Então, ele já tem as concepções sobre física mais estabelecidas dentro desse paradigma newtoniano que é a mecânica. Tá? Essa aqui é a diferenciação desses grupos. Aqui eu fiz uma separação por item. Então, eu peguei os 30 itens e calculei a média de acerto desses 30 itens na primeira aplicação. Tá? Isso é porcentagem? É a porcentagem, sala de não. Então, porcentagem de acerto. Tá? O termo estatístico dentro da avaliação é índice de acerto. No fundo, é a porcentagem. Né? Então, o que eu olho para isso? Como é que eu interpreto isso? Existem algumas escalas de análise de índice de acerto. Tá? Essas escalas, elas basicamente variam, elas me dizem o seguinte: se essa porcentagem de acerto ela é abaixo de 40%, esse item ele é considerado difícil. Então, significa que foi um item difícil para os estudantes. Se ela fica entre 40% e 60%, é um item considerado médio. Então, tem uma boa separação entre esses estudantes. Acima de 60%, é considerado um item fácil. Mas isso varia de escala. Tem autor que vai trabalhar com de 0 a 30, de 30 a 70 e acima de 70. Tá? Então, aí são opções metodológicas. Aí eu quis trazer esses dois aqui. Ó. O item 26, que dá 0,29, então 29% dos estudantes acertam esse item. Né? E o item 30, onde 37% acerta esse item. Tá? Já vou mostrar o porquê que eu escolhi esses dois. Passou-se o semestre, os estudantes tiveram o seu processo de aprendizagem, tiveram as aulas de Física 1, tá? Fizeram as avaliações e assim por diante. E aí, no final do curso, a gente reaplica o teste novamente. E esse é o histograma, a distribuição deles após essa reaplicação. Tá? No fundo, o que a gente observa? Vocês percebem que aqui tem um pico aqui e tem um outro pico menor aqui? Basicamente, o que aconteceu? Esses dois picos, eles se movimentaram. Quem estava mais para cá, saltou para cá. E quem estava mais ou menos aqui, saltou para cá. Tá?
Então, na realidade, existe um processo de aprendizagem que aconteceu. A questão é a seguinte: no final, o que está sobrando? Eles estão saindo da disciplina de Física Geral 1, aprovados ou não, porque eu não estou olhando para a aprovação deles. Tá? Aprovados ou não, o que eles saem de conhecimento físico? Ou melhor, na verdade, o que eles não saem ainda? O que ainda não ficou formado? Essa é a grande pergunta. Vou voltar para a questão 26. Lembra que lá estava 0,29, né? 0,29, agora está 0,34. E aí lá saiu de 37 para 43. Então, continuam questões consideradas ainda difíceis. Tá? Essa é a questão 26. Então, a questão 26 ela está atrelada a um texto anterior, tá bom? Esse texto anterior está aqui, então você considera que uma mulher exerce uma força horizontal constante em uma caixa grande. Como resultado, a caixa se move sobre um piso horizontal com velocidade constante V0. Tá? A pergunta é a seguinte: se a mulher da pergunta anterior duplicar a força horizontal constante que ela exerce para a caixa, para empurrar a caixa, né? Como que a caixa vai se mover? Então, que basicamente a gente tem de informação que só 34% dos estudantes acertaram esse item, mesmo após todo o processo de ensino-aprendizagem deles ao longo dos anos. E o que isso está atrelado? Isso está atrelado a uma noção, tá? A uma percepção, uma noção, a um conhecimento que eu vou chamar de concepção prévia associada a esse pensamento aristotélico. Que pensamento é esse? Que a força que atua sobre o corpo ele é diretamente proporcional à velocidade. Portanto, a força depende da velocidade. Eles estão saindo da disciplina ainda com essa concepção. Será que sempre? Aí são outras investigações que precisam ser feitas. Tá? Mas o que essa questão está me trazendo é essa informação assim. Eu peguei essa mesma questão e separei agora, a partir de uma questão de 7 dos indivíduos, então masculino e feminino, tá? Então, aqui eu tenho a distribuição, a resposta correta, tá, gente? É a letra E. Bom, então eu tenho aqui que 41% dos alunos, né, dos meninos, eles acertam essa questão e 19% das meninas acertam essa questão. Então, isso é uma marca que está presente na nossa sociedade. A gente tem uma sociedade que, historicamente, sempre foi tida como machista, e essas marcas sociais elas são reproduzidas dentro dos espaços. Elas são perpetuadas dentro dos espaços. Aqui, agora, eu tenho a dimensão social. Eu dividi esses estudantes em 5 classes sociais, a partir daqueles parâmetros do PISA. O 1 seria a dimensão social mais baixa e o 5 seria a dimensão social mais alta. Tá? Então, o que a gente passa a ver, então? Se eu pegar a questão do acerto, você percebe que o acerto vai aumentando à medida que a condição social desse estudante aumenta. Tá? E aí, o que passa a ser interessante, por exemplo? Olhar quais são os erros, quais são as alternativas que eles vão assinalando, que são as alternativas erradas, que são os distratores, que representam aquela concepção prévia posterior. Toda essa dimensão, essas duas dimensões, elas estão ligadas àqueles conceitos que eu trouxe anteriormente sobre capital cultural, violência simbólica e dominação masculina. Tá? Existe, então, uma noção, um capital atrelado ao conhecimento científico que ele está associado à sua condição socioeconômica. Indivíduos que geralmente têm uma condição socioeconômica mais alta estão mais próximos desse capital cultural. Indivíduos que não estão próximos, não estão nessa condição socioeconômica mais alta, eles estão mais distantes. E aí o que acaba acontecendo? Quando você chega e apresenta isso aqui para eles, isso aqui torna-se estranho. No caso, o Bourdieu ele vai tratar isso como uma violência. Isso é violento. E isso é uma marca, por exemplo, dessa relação de velocidade proporcional à força. Como isso se relaciona a toda essa dimensão,
Existe um autor dentro da área de ensino, né, ele é da química, chamado Eduardo Mortman, e ele vai trazer uma noção que ele chama de perfil conceitual. Tá? Perfil conceitual é forma de interpretar as concepções prévias. E que os indivíduos, eles se utilizam de concepções prévias a partir dos espaços aonde eles estão. Então, o que se espera dentro dessa dimensão que o Mortimer está trazendo? Dentro do espaço universitário, espera-se que ele trabalhe dentro de um perfil conceitual que é aceito pela academia. E aí, fazer uma analogia péssima, mas acho que é mais fácil de entender, assim, a gente não vai falar para a nossa avó, assim, que olha, que caiu, né, caiu o disjuntor da casa. Como é que ela falou, olha, gente, tomada parou de funcionar, por quê? Diferença de potencial, vírus zero, e assim por diante. A gente vai falar assim, acabou a força. Patrícia estava dando física 3 da semestre passado, e se algum aluno virar e falar isso para ela, imagina o cara que ela daria. Isso, gente, é uma questão de perfil. Tá? É nessa dimensão que o Mortimer vai tratar. A gente não precisa falar em termos do perfil conceitual, científico, acadêmico, especializado. Até porque, se a gente vai para uma outra discussão, fazendo um breve parênteses, se eu vou para a dimensão do que a gente chama de transposição didática, o saber que a academia produz, a gente chama de saber sábio. Só que o saber que é ensinado, ele é diferente do saber sábio. Então, na verdade, mesmo isso que a gente ensina aqui, não é o saber que a academia produz. Já é um saber que foi transposto para a dimensão dessa aprendizagem, mesmo sendo a aprendizagem universitária. Tá? Então, existe essa diferença de perfis aí envolvidos. Bom, vou pegar a questão 30. Tá? Essa é uma questão clássica de diagrama de forças. Tá? Você aplica uma força sobre um objeto, e aí você quer saber quais são as forças antes desse objeto se chocar com alguma outra coisa. Tá? Então, né, a resposta mais comum, vocês imaginam que respondem, é igual. As 5 opções. A resposta mais assinalada pelos indivíduos é a alternativa E, que são os que estão errando, tá? A alternativa E, ela basicamente responde todas as forças. Significa o quê? Que durante o movimento do objeto, após o seu choque, continua existindo uma força que empurra esse objeto para frente. Tá? Essa é uma dimensão, de novo, associada à questão desse pensamento aristotélico e o entendimento dessa relação de força e movimento. Que o pensamento newtoniano ele já vai romper com essa dimensão. Tá? Bom, de novo, eu fiz o mesmo trabalho, tá? De separar masculino e feminino, né, nos percentis socioeconômicos. Tá? E a gente vê de novo o mesmo efeito que eu vi na questão anterior, eu vejo aqui. E aí, o que é interessante pensar? Nesse caso, da onde está vindo essas concepções? E o mais interessante é pensar o seguinte, que essas concepções elas vêm de diferentes esferas, diferentes locais. Tem uma questão sensorial, por exemplo, envolvida, tem várias questões, por exemplo, que envolvem o movimento. Você está dentro de um ônibus, contexto de questões de física clássica. Você está dentro de um ônibus, o ônibus faz uma curva. O que acontece com você? Por que você vai para o lado? Né? Isso é uma dimensão sensorial que os indivíduos têm. E isso carrega consigo a construção de concepções prévias. Tem uma origem cultural, associada à questão da linguagem, da diferença de linguagem, da linguagem científica para a linguagem que vamos chamar mais coloquial, por exemplo. Tá? Isso está atrelado à questão dos perfis conceituais, está atrelado à questão do capital cultural. Isso está atrelado diretamente à violência simbólica. E tem uma origem escolar. Lembra que eu comentei que 35% dos alunos, dos professores, são formados em física? Eu não estou criticando os professores que não são formados em física. Mas eu não posso deixar de negar que essa estrutura com a educação pública está em classe pode gerar esse tipo de situação. Tá? Aqui
É aquela mesma tabelinha, tá? Mas agora comparando, tá? As duas questões, né? Então a gente vai vendo como, né? Vai aumentando a taxa de acerto à medida que a condição socioeconômica vai aumentando, tá? Aqui eu comecei a comparar um elemento que é o seguinte: eu quero comparar o que aconteceu no começo e o que aconteceu no fim. Então eu pego o pré-teste e comparo com o pós-teste. A gente chama isso de ganho. É o ganho de acerto dentro da prova, que pode ser associado a um ganho de aprendizagem ou não, tá? Mas o que vai acontecendo? Do ponto de vista socioeconômico, o ganho médio é de 0,17%. Já para quem está nas escalas mais altas, é de quase 25% de ganho. Tá? Aí, de novo, o impacto da dimensão social. Em relação ao sexo, há uma diferença de quase 10% aqui. Em relação à origem escolar desses indivíduos. Tá? E aí a Unicamp ela tem um negócio histórico dela, né? A maior parte dos estudantes ainda acaba vindo das escolas privadas. A gente está mudando isso. Isso está sendo mudado. Mas isso é uma característica muito significativa. Porque eu preciso olhar para esse novo grupo que está entrando. Entender que esse novo grupo que está entrando não está tendo o mesmo nível de desenvolvimento, é o mesmo nível de ganho do que o grupo que já historicamente sempre esteve dentro da universidade. O que a gente pode pensar a partir daí? O que a gente pode pensar em fazer a partir daí? Desculpa, Guilherme, eu defini essa parte. É a diferença, é a porcentagem de ganho, é isso? Isso, esse valor aqui é a porcentagem de Eles ganho. tiveram 25% melhores ou foram só 17%? Só 17% melhor em relação ao que eles tiveram na primeira aplicação. Tá? Aqui é quando a gente faz a separação, acabei colocando cor sem querer, desculpem, né? Separação étnico-racial. Tá? Essa é a porcentagem de ganho para cada autodeclaração dos indivíduos. Isso são marcas sociais muito significativas na nossa sociedade. Vou mudar um pouco de assunto. Estava falando até agora sobre questão social e conhecimento físico. Agora eu vou entrar na dimensão psicológica, que seria a autoeficácia matemática. Tá? A dimensão de autoeficácia, ela vai, então, trabalhar dentro de uma dimensão que é entender a relação que esses indivíduos têm com a matemática. Tá? E por que isso é importante? Porque a matemática faz parte da produção do conhecimento físico. Então, eu não posso deixar de olhar para esse desenvolvimento. Aqui, gente, esse é um artigo que eu publiquei na época que eu estava em Praga, né? Junto com o meu supervisor, junto com o Maurício, onde a gente faz todo um trabalho em cima daquele questionário que eu comentei inicialmente, mas aqui é só um processo de validação desse questionário para a língua tcheca, tá? Mas a gente já começa a olhar um pouco para essa dimensão da autoeficácia dentro dos estudantes lá da Faculdade de Educação, no caso dos licenciados em matemática da Faculdade de Educação da Charles University. Isso aqui a gente submeter esse artigo, está lá no processo lá de revisão, mas é o quê? Eu peguei esse questionário original que tinha 40 questões e transformei esse questionário em um questionário de 20 questões, para facilitar a coleta de dados. Um questionário de 40 questões é muita questão. Eles já estão respondendo 60 questões de física, né? Então, mais 40 questões ia ser meio pesado. Então, a gente desenvolveu todo um trabalho, né, de diminuição, de redução dessas 40 questões para um conjunto, na verdade, de 5 questões para cada fator. O que são esses fatores? São as características de autoeficácia. Quer dizer assim, se eles são confiantes, se eles têm ansiedade, se eles valorizam ou gostam da matemática, né? E qual é o valor social que a matemática tem para esses indivíduos. Então, esses são os 4 fatores que a gente trabalha. Né? Motivação e aproveitamento, ansiedade, autoconfiança e a valoração matemática. Então, em cima disso, a gente fez toda uma construção desse novo instrumento. Esse instrumento está sendo aplicado para os alunos de física. Então, tá? E ele começa a me trazer algumas informações no que se refere a essa relação de autoeficácia. Tá? Basicamente, o que eu tenho? Aqui é uma separação entre meninos e meninas. Quanto maior o valor de autoeficácia, basicamente a média, né? Ele faz um cálculo médio, a média é 0, positivo é alto, a depender do fator,
negativa é baixa, dependendo do fator, ou vice-versa. Tá? Então, o que acontece? Para a confiança, quanto maior for esse valor positivo, mais confiante esses indivíduos são. Tá? Ansiedade, inverte, é o contrário. Quanto menor for esse valor, mais ansioso esses indivíduos são. Então, basicamente, o que eu tenho? Do ponto de vista dos meninos, né, daquela questão de gênero que a gente estava discutindo, eles são mais confiantes em relação à matemática e eles têm uma baixa ansiedade em relação à matemática. Então, estamos mantendo o status quo da nossa sociedade. Já no caso das meninas, torna-se mais problemática a situação, porque elas têm uma alta ansiedade e elas têm uma baixa confiança em relação à matemática. Tá? Basicamente, né, só trazendo agora, né, alguns colegas me falaram, você está com muito texto. Aí eu pus um gráfico para deixar alguns colegas felizes. Mas, então, no fundo, é discutindo a mesma coisa. Então, o primeiro fator é a alta eficácia. Então, os meninos têm uma alta eficácia maior do que as meninas. E a questão da ansiedade. Então, eu estou comparando esses dois. Tá? E aí, eu fiz uma última análise em relação a isso, que é dividir em clusters. Eu peguei os cursos. Qual é a relação dos cursos em relação à autoeficácia? Porque aqui a gente está trabalhando com vários cursos dentro de uma mesma disciplina. E o que a gente observa? O primeiro cluster, que representa uma alta eficácia, né, uma alta eficácia e uma baixa ansiedade, a gente vê cursos de engenharia de computação, ciência da computação e engenharia elétrica. Hoje, são os 3 cursos de maior taxa de concorrência no vestibular da Unicamp, tirando esse. Tá? Então, já são indivíduos que são altamente especializados. Essa que é a conclusão que eu tenho. Quem dá aula para esses grupos percebe isso. Eu tenho um segundo cluster, que é uma alta eficácia mais moderada e uma ansiedade já mais elevada. Eu tenho a engenharia mecânica e a engenharia de controle e automação aqui presente. E um terceiro cluster, que é baixa alta eficácia e ansiedade variável. Tá? Aí eu vou ter o pessoal do cursão, o pessoal da licenciatura em matemática e o pessoal da engenharia química. Conclusão que a gente tira, as pessoas que estão entrando para fazer física aqui, seja licenciatura ou bacharelado, não tem uma relação tão confiante com a matemática. Até mandei para o Samuel ontem à noite a questão da licenciatura em matemática. Aqui a gente está falando de futuros professores de matemática. A gente espera que essa autoconfiança mude até o final do curso, claro, mas isso é a entrada deles. A questão é como que essas 3 dimensões se conectam na realidade. Forma simbólica é um exemplo de conexão desses elementos. Tá? A forma simbólica é uma estrutura conceitual na qual a gente busca transpor o conhecimento conceitual para a linguagem matemática. O problema é que o conceito ele não está totalmente formado, eles são estruturas separadas. Então, as conexões dentro dessa estrutura não estão totalmente estabelecidas. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho interferência, por exemplo, de concepções prévias envolvidas. Vou dar um exemplo clássico disso. Essa é uma forma simbólica associada à força centrípeta. Existem elementos conceituais físicos presentes que não estão totalmente errados, mas que, quando eu venho para a dimensão matemática, eu não consigo expressar completamente o conceito. Aqui temos, né, exemplo da pauta do operador, né, quadrático aí, dentro dessa expressão. Então, perceba que o conceito não está completamente formado. E quando eu preciso transpor esse conceito que não é completamente formado para a linguagem matemática, esse tipo de situação acontece. Conceitual, psicológico, se a gente já viu lá atrás, que a dimensão socioeconômica impacta nessa dimensão conceitual e impacta nessa dimensão psicológica. Raciocínio intuitivo. Isso é o que mais aparece na resolução de problemas em física. E basicamente é o seguinte, as pessoas elas têm medo da matemática. Esse é o ponto. Elas têm medo da matemática. Então, elas vão buscar resolver os problemas
com a menor quantidade possível de aplicações matemáticas. Então, elas querem fugir. Então, é aquela relação de baixa alta eficácia matemática. Então, ao fugir, elas vão para um pensamento mais conceitual. Mas se esse pensamento conceitual está atrelado a diferentes concepções prévias, eles vão acabar errando a questão. Resolvendo o problema de matemática. Gente, acho que para terminar, esse link aqui é um grupo, né? Agora não vou lembrar acho que é da American Physical Science, não vou lembrar de exatamente quem, mas basicamente tem uma série de testes já validados que a gente pode utilizar nas aulas. Tá? O próprio FCI está aqui dentro, por exemplo. Existem outros testes, não só para física 1, mas tem testes para física 2 sobre termodinâmica, tem testes para física quântica, tem testes para física 3, por exemplo, para relatividade, para ótica e tudo mais. Tá? Então, esse é um pouco das vários autores que eu acabei trabalhando nessa apresentação. E, assim, acho que para terminar, eu acho que a ideia aqui é mais mostrar o que aparentemente está acontecendo. O que a gente faz com isso é sempre a discussão que eu faço. E até um posicionamento. Eu quero mostrar o que está acontecendo. O que se faz, aí depende de toda uma questão institucional, do coletivo, né? De como esse coletivo vai agir perante a tudo isso. Que discussões vão ser feitas, como a gente pode trabalhar com essa questão, porque essas várias dimensões, a gente tem pesquisas que mostram que essas várias dimensões vão impactar na evasão dos estudantes, fortemente. Vão impactar depois no futuro, na própria conhecimento procedimental. A gente olha para a questão da formação de professores, saber que professores de física estão saindo dessa formação básica com dificuldades ainda do próprio conceito físico, isso é muito significativo. E aí pensar depois, em diferentes políticas de acolhimento desses indivíduos. Saber que essas dimensões econômicas vão gerar um impacto na aprendizagem desses indivíduos. Como que a gente pode, enquanto universidade, acolher esses indivíduos? Que ações institucionais a gente pode estar fazendo? Tá? Então, esse que é um pouco das propostas, gente. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Perguntas? Comentários? Quando você estava dando o curso de física para aluno, tu colocou um artigo lá para refletir, assim, não virou confusão muito, mas é sobre a questão da linguagem. Tu mostrava um artigo que, por exemplo, a linguagem dos físicos uso e a linguagem de matemática uso são diferentes. E, às vezes, tu não está testando a questão, não sei se é sabe ou não, mas como o matemático interpreta diferente a mesma texto. Né? Podia falar um pouquinho sobre isso? Tá. Esse é um texto, de dois autores, que eles vão... Um dos autores, na verdade, trabalha muito com esse tipo de questionário, trabalha muito com essa dimensão de entender essas diferentes dimensões associadas à aprendizagem. No fundo, eles vão discutir basicamente o seguinte, que existe uma questão cultural associada a esses processos. Então, significa o quê? O físico, ele faz uma interpretação, uma utilização da linguagem matemática, para dentro da dimensão da física. E a forma como ele vai se relacionar a isso diz respeito à forma como ele trabalha dentro da dimensão matemática dele. E as conexões que ele vai fazer. Já o matemático, ele vai para uma outra dimensão, para um outro entendimento do que ele entende como matemática, como aquela linguagem ela se produz. E aí, na realidade, o que acaba acontecendo? Você pode refletir, então, enquanto postura, enquanto professor. Como postura enquanto professor, como que eu, professor de física, o professor de física, vou me relacionar com essa dimensão matemática? Porque isso faz parte da disciplina a qual eu estou trabalhando. Isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem desses indivíduos dentro dessa disciplina. Então, essas são dimensões que estão ligadas a questões que eu vou chamar de culturais. Por quê? Porque elas são construídas historicamente. A física se constrói dentro de uma relação histórica com a linguagem matemática. Que, sim, é diferente da forma como a matemática se constitui historicamente. Então, é essa dimensão de como você, professor, vai se conectar com isso.
né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em todas essas relações. Quanto eu, docente de física, sabendo que meus estudantes têm uma baixa confiança em relação à matemática, como que eu vou lidar com isso? Porque a gente tem que lidar com isso. Né? De algo maior ou menor grau. Né? Então, por isso que eu digo que eu gosto de trabalhar muito na questão assim. Gosto de apresentar o problema. Porque as soluções, eu entendo que as soluções, elas são questões muito mais locais. Locais no sentido assim, um pouco exemplo, né? Aqui, por exemplo, a gente passa, quem tem turma de manhã e tem turma à noite. Ou mesmo, eu tenho 2 turmas sentadas na mesma sala. Só que eu sei que a turma A funciona de uma maneira e a turma B funciona de outra maneira. Então, por isso que eu estou falando que é uma questão local. Então, é como o docente vai se portar em relação a isso. Mas é um pouco nesse sentido, Fernando. Historicamente, existem construções diferentes e essas construções geram esse impacto do saber, da forma como se apresenta. Guilherme, eu, na verdade, fiquei com a dúvida quando você apresentou a análise da questão 30. Né? Me deu a impressão que a resposta ela foi errada para todas as classes sociais. Né? Isso me chamou a atenção. Não sei se eu li errado pela Chega na pesquisar, tá debaixo. 002, o 1 e o 5.001. Independente da classe social, é isso? Não, 5 acertou, né? A resposta... Desculpa, peraí, deixa eu colocar a resposta correta. A resposta certa é a C. Tá? A resposta certa é a C. Então, quando a gente, então, vai aqui, ó, esse é o grupo que é sério. E esse é o grupo que é. Então, a gente vê essa mudança, né? Quem tem uma classe social mais baixa, por assim dizer, acerta menos e automaticamente encaminha mais para essa. Uma outra coisa que eu ia perguntar, quer dizer, você não analisa quem passou e quem não passou. Qual é a dificuldade disso? Quais são as integrações de incluir essa informação? Né? Seria interessante, seria uma exposição que poderia gerar alguma polêmica, tudo, mas seria algo útil e interessante essa discussão também. Então, aí eu faço uma opção de não olhar para essa questão da aprovação, não, porque a aprovação está associada a outros elementos, né, que, de certa forma, eles vão acabar fugindo um pouco da discussão. Elementos associados, por exemplo, à questão de quais instrumentos avaliativos estão sendo utilizados. Eu sei previamente que, aí, né, só previamente, mas assim, né, historicamente a gente sabe que a maior parte dos instrumentos avaliativos, uma das ações dos estudantes é mais treinar para o instrumento avaliativo do que propriamente estudar para um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. Né? Então, eu evito focar nessa questão da aprovação por uma questão de eu vou olhar para instrumentos que não estão conectados diretamente com a aprovação desse pedido. Então, a relação que ele faz com esse instrumento é diferente. Né? Então, é um pouco nessa dimensão. Por isso que eu evito olhar, até porque os instrumentos avaliativos também têm outras questões que carregam, tem outras questões associadas que vêm junto com ele. A questão dos próprios docentes, assim por diante. A ideia não é olhar para o trabalho dos professores. O instrumento avaliativo está por trás, tem o trabalho dos professores. Mas exatamente essa questão. Quando o aluno ele não tem frase de pergunta, por que eu aprendi essa disciplina, que é o que na verdade está levando quando se faz aquilo. Esses eu passei, né? Fiz as coisas, eu passei. Que eu aprendi a diferença. São coisas completamente diferentes, na verdade, eu acho que ele deveria se perguntar, né? O que eu aprendi? Qual foi a minha derivada de aprendizado, né? Entre isso. Sim, sim. Então, eu queria perguntar, primeiro, obrigada por legal seu trabalho e fico feliz de poder conhecer mais, mas eu fiquei com uma dúvida na dimensão de compreensão de texto, porque eu tenho a sensação que muitos alunos, pode ser a ansiedade da prova, que eu acho que aumenta quando ele sabe que aquilo que está passando por ele é avaliativo, que é diferente do questionário, porque ele sabe que ele não vai se comprometer com aquilo, né? Mas eles não sabem ler, no sentido de interpretação de texto mesmo, de aquilo que está pedindo. E que, às vezes, a dificuldade da matemática ou da física se mistura com a dificuldade da interpretação de texto. Então, eu queria entender, assim, dentro desse questionário,
existe essa dimensão de alguma forma. Quando esse questionário ele foi criado, ele tentou ser criado dentro de uma linguagem que foge dessa linguagem acadêmica tradicional. Então, quando você olha para os itens, né, a linguagem que eles estão tentando utilizar nos itens foge um pouco desse padrão que historicamente foi construído como sendo que são os termos mais corretos para explicar aquela questão. Claro, a gente tem um problema de leitura e interpretação de texto. Esse problema ele existe, ele é geral, isso acontece no Brasil, acontece em outros países, mas esse problema ele existe. A questão só é que esse questionário, o que ele tentou fazer, no máximo, foi utilizar terminologias, seja, vamos chamar assim, um pouco mais do senso comum, mais cotidiano, do corriqueiro, do que propriamente terminologias mais academicamente estruturadas. Claro, mas nesse sentido que eles buscaram fazer a construção do questionário. Até porque, originalmente, esse questionário foi pensado para olhar para estudantes de ensino médio, propriamente. Só que a gente percebe que, com o passar do tempo, o estudante de final de ensino médio e o estudante de início de graduação, eles são quase que o mesmo grupo. Ele também passa a ser usado dentro das universidades para esse início, né? Porque a característica da população é relativamente semelhante. Bom, Guilherme, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, pela apresentação. Gostei bastante mesmo. Eu vou mais ou menos na linha que o Anderson perguntou, que é você, ao comparar o prévio e o pós, fazer as duas coisas, você tinha uma amostragem de quase 700 pessoas que responderam e depois menos de 200. Né? E, obviamente, que há vários subgrupos dentro dos iniciais, talvez não há garantia nenhuma que a... Olha. Não, Samuel, próximo de 200, tá? O 200 eu acho que ali é quando eu faço só a divisão dos perfis, tá? Dos perfis econômicos. Tá? A amostra dos perfis econômicos. Dá menos de 200. E o questionário de alta eficácia também é baixo. Eu não consigo toda essa quantidade de respostas, porque nem todo mundo respondeu de alta eficácia. Pois é, minha pergunta é exatamente isso. Seria possível filtrar, digamos assim, quem respondeu assim, a segunda parte e comparar apenas com os mesmos que responderam a primeira, ou seja, aqueles que eventualmente não completaram, podia fazer uma limpeza, digamos assim, só para ter certeza que o ganho que aconteceu foi entre o grupo que respondeu o primeiro e o segundo, porque, caso contrário, a gente tem uma diluição dentro desse ganho daqueles que responderam o primeiro e não responderam o segundo. Sim. Não, na verdade é isso que eu faço. Tá. Tá? Os 600 e pouco, que são os quase 700, são todos que aceitaram participar da pesquisa e responderam os 2 testes. Tá? Mas acontece o seguinte, no início, eu tinha uma aceitação de quase 800 pessoas que participaram. Mas, claro, tem indivíduos que abandonam a disciplina, ou não vão e não respondem a segunda vez. Os dados que eu tenho, eu identifico quem são os indivíduos. É claro que depois, todo esse processo, ele passa por um processo de anonimização. Então, eu tiro, né, as identificações desses indivíduos, para então construir o banco de dados que agora eu preciso postar, por exemplo, no Redu. Aí eu vou postar lá já, sem saber, ninguém vai saber quem é o indivíduo ali. Mas eu precisava saber os indivíduos para poder fazer essa triagem de intenções dessas pessoas. Mas é mais ou menos. Mas tem uma coisa interessante, Samuel, que é o seguinte: acontece, às vezes, de pessoas terem uma nota, acertarem mais itens no pré-teste do que no pós-teste. E é claro, eu preciso indicar, na verdade, não que ela tenha um ganho negativo, eu preciso zerar o ganho dessa pessoa. Basicamente, esse é o pressuposto que eu trabalho. Então, se você acertou menos no pós do que no pré, como é que você ficou mais burro? Não, perdão da palavra. Mas assim, eu preciso dizer assim, olha, essa pessoa não fez o pós-teste de uma forma correta. Então, eu vou considerar que ela não tem ganho. Então, o ganho dela é 0. E aí eu já seto que o ganho para essa condição ele é 0. E aí, quando eu calculo a média já considerando esse ganho 0, os indivíduos que tem essa diferença de acerto invertido.
Posso sim. Professor, parabéns pela apresentação, como sempre, aí, bacana, trabalho aí interessante. Eu fiquei com uma curiosidade com relação à redução que o senhor fez do questionário internacionalmente válido, né? De 40 questões, se não me engano, para 20, né? Pelo que deu para entender, o senhor fez uma análise fatorial, colocou ali dentro dos 4 fatores que o senhor chegou, e aí, empiricamente, o senhor selecionou as questões que iriam manter ou não, ou foi por conta da força dos fatores, dos itens? O senhor poderia só explicar um pouco melhor essa parte? É a carga fatorial, Murilo. Eu pego os itens dentro de cada um dos fatores que tem a maior carga fatorial. E aí, claro, eu faço uma escolha que é assim, eu quero um questionário com 20 questões. Então, eu pego 5 itens de maior carga fatorial dentro de cada um dos fatores, e a partir desses itens, eu chamo eles de âncora, né? Eu trabalho, então, na dimensão de tradução desses itens para o português e para adequação do contexto universitário também. Né? Então, tem tudo isso, mas é isso que eu faço. Eu faço a seleção dos 5 itens com maior carga fatorial. Acho que é isso. A Nath ainda vai dar eu não sei se eu consigo. Gente, me deu branco perguntando aqui. Não lembrei. Quando você coleta os dados no pré-teste, inclui também os alunos que abandonaram o curso, certo? E você chega a olhar para esses dados para ver o perfil socioeconômico deles, porque eu tenho muita curiosidade de entender quem são esses alunos que abandonam. E essa é uma ferramenta espetacular para aproveitar e entender isso, né? Não. Tá bom. Não arranjei tanto braço. A gente quer, né? Posso só responder a pergunta. Vocês vão estudar, mas vai 30 minutos para pegar meu filho. Obrigado pela apresentação. Uma pergunta rápida. Como você analisou a diferença do primeiro e segundo testes, eu tinha várias diferenças entre esses subgrupos. Né? Se eu não consegui entender, que eu tenho desculpa, eu estou sem óculos, se a diferença foi amplificada no primeiro teste para o segundo, ou ela foi reduzida no primeiro teste para o segundo. Que eu queria imaginar que, como elas estão no mesmo ambiente, elas fossem acabar saindo parecidas na universidade, então sendo pode ser amplificada, né? Se eu perdi essa informação, Não, elas são reduzidas. Esse é o histograma do pré-teste, tá bom? Aí o que acontece? Depois, no pós-teste, esse histograma ele só se movimenta para a direita. Mas ele não se movimenta com, digamos assim, com a taxa de movimentação que eles queriam. Tá? Então, simplesmente ele dá um salto aqui de mais ou menos uns 20% do lado. Tá? Mais ou menos isso. Essa é a média geral de ganho. Tá? Então, basicamente, o que acontece é que eles estavam mais aqui e aí eles deram essa migração. Desculpa, mas também refiro mais a análise para os grupos que você falou. No item. Isso, se todos os grupos assim, tiver uma melhora, a gente espera que a gente lecionou na disciplina, né? Mas a questão é dos subgrupos que começaram bem diferentes, né? A diferença entre cada um deles é reduzida ou amplificada. Que ela poderia, todo mundo melhora, mas quem cursou mais alto melhora mais, quem cursou abaixo melhora menos. Tem um estudo famoso, acho que da UFMG, que falava que alguns alunos, né, de escola pública e tal, eles começavam abaixo e eles ultrapassavam o seu escola particular naquela universidade. Isso bem amplo, tal, e isso estudo é só um semestre, né? Não deu tempo disso acontecer ainda. Mas a minha pergunta é mais nesse sentido, né? Se há uma redução do gap entre as diferentes subgrupos estatísticos. Essa redução tem, mas ela é quase significativa. Pois de estatística, ela é quase. Realmente aqui ainda a gente caminha para os grupos bem separados. Claro, como se diz, é só um semestre. Você vai fazer um acompanhamento. Eu sei que o pessoal da Congress está fazendo isso. O pessoal da Congress vai começar a fazer isso. Eles vão acompanhar historicamente esse estudante até o final do curso.
Vamos lá. Primeiro, senhor, parabéns pela apresentação. Acho uma pesquisa muito pertinente. E a minha dúvida era o seguinte: pelo menos eu não sei como está agora, porque ainda não fiz a outra disciplina para acompanhar os ingressantes em 008, mas quando a gente entrou em 2021, a gente fez o FCI, né? Antes e depois de fazer a 008. Esses dados foram disponibilizados para a gente e tal. Eu não sei se ainda isso acontece em 008, mas você chegou a analisar isso aí? Não, eu não olhei para quem vai nesse Porque pelo menos a impressão que eu tive de F008 depois de fazer, e ajudou muito, é que era um curso muito mais voltado para corrigir um eventual déficit de matemática do que qualquer outra coisa. Foi meio que um pré-calculuzão assim, que é muito legal. Isso aí eu não sei, sugestão talvez. 008 é uma disciplina que chama a gente chama de Física Zero, Introdução à Física. Todos os ingressantes do curso de Licenciatura em Física noturno, os 40, fazem o primeiro semestre. E aí aborda um pouquinho, assim, de maneira geral, todas as físicas básicas e grande parte também de matemática, que é um só para licenciatura e noturno, de ano não faz. Obrigado, senhor. Só queria agradecer ao Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Se tiverem mais perguntas, bom, quem é que aqui, vocês podem deixar elas perguntas. Você se apresentar. Tá bem. Bom, meu nome é Adriano, eu estou trabalhando no DFCC, fazendo o PODOC junto com o Orlando, e a partir desse colóquio, eu, junto com o Nicolas, que não podia estar aqui hoje, também é outro PODOC, a gente vai organizar os colóquios agora da pós-graduação. Então, daqui 2 semanas vai ter outro colóquio, que vai ser com o Maxwell, sobre relatividade, vocês vão ficar sabendo em breve. E é isso, se vocês tiverem sugestões, se quiserem falar com a gente está aí. E sugestões de nome para palestrantes, também sintam-se à vontade para enviar para aí.